caro. Senhor presidente, é preciso nós começarmos, então, a nossa reflexão. João Bosco Borges, João Bosco Sena, que está aqui às minhas costas, meu amigo, esposo de Valéria, que hoje, num momento difícil, mas bastante para a sua vida pessoal, essa experiência que ela vai, nesse momento, adquirindo, foi secretário do prefeito Jeová em 2 primeiros mandatos do prefeito. Será que, de repente, não quero aqui entrar na mente da Valéria e dizer em quem ela vai votar? Não é esse o mérito. Ora, será que, de repente, João Bosco Borges era excelente secretário que foi, amigo do prefeito, aí, de repente, se torna Sena? É que falam tanto de João Bosco Borges que a gente às vezes se confunde. Seguindo. Mas aí, senhor presidente, eu vou aqui... eu sempre já contei essa história, não sei se eu já contei aqui. Se eu contar, os presentes que me perdoem, os que não ouviram vão ouvir. Rui Barbosa, quando foi chamado para ser o conferencista em Haia, na Holanda, representando o Brasil, naquele dia, lá, existia lá 123 países, e naquele momento em que essa conferência aconteceu na Holanda, o mundo passava por misérias. Naquela época não havia descoberto a penicilina, não tinha a transamazônica, o SUS não existia, as leis trabalhistas também eram frágeis. Enfim, não era esse Brasil de hoje. Mas ele queria, naquele dia que estava lá, ele quis mostrar para o mundo. Primeiro, ele usou da mesma habilidade do vereador Roberto. Ele perguntou, Fabiano, em qual idioma que eles gostariam que ele pronunciasse o seu pronunciamento. Naquela época, o idioma escolhido era o inglês, que hoje nós temos esses aparelhinhos que traduz. E o Rui Barbosa só falava muito bem mesmo o português. Mas aí, na sua fala, senhor presidente, ele disse o seguinte: eu vejo. E como ele era franzino, fraco, calvo, para ser generoso, feio, mas ainda havia pessoas no plenário que conversavam. Aí ele disse um pouco mais forte: eu vejo. E ele percebeu que a partir daquele momento em que ele falava eu vejo um pouco mais forte, a neurolinguística que ele havia estudado lá na Bahia fez com que as pessoas começassem a refletir como vocês estão refletindo. Aí ele disse bem forte: eu vejo homens que riem e nações que choram. Não quero nunca me assemelhar a Rui Barbosa, mas voltando e pedindo ele emprestado um pouquinho da sua inteligência, eu vejo homens que recebem o dinheiro público brincando de fazer CPI. Eu vejo pessoas que deveriam estar nesta hora produzindo, construindo uma nova Araxá. Estamos aqui sentados, esperando a morte chegar, como diz Raul Seixas, olhando para um relógio que já é quase meio-dia, e nós vamos enxugar gelo. Senhor presidente, eu quero dizer ao Romário que existe na vida pessoas que surgem do nada, um acaso, frutos talvez de um erro, sonâmbulo dos seus próprios sonhos, objeto sem luz, perdido no espaço dos cosmos. O Romário disse que eu falei que o seu picolé derreteu. Romário, volte a ser o Romário do picolé, que eu vou sempre respeitá-lo. Esse Romário, cobaia que está sendo usado, e eu queria, senhor presidente, discutir, era com quem confeccionou a petição, que as pessoas que estão aí novamente colhendo assinaturas e que querem desviar o destino de Araxá, aceitem o destino que as urnas proporcionou a essa cidade. Esta CPI não vai dar em nada e nós vamos avançar. E Jeová, com certeza, vai cumprir o seu mandato e mostrar para Araxá um novo mundo, um novo horizonte, que com certeza virá. Continua em discussão o projeto 010/2014. Palavra para o vereador Farley.
Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar os colegas vereadores, quero cumprimentar também a imprensa presente, ouvinte da Rádio Biara, o presente. Não poderia deixar de manifestar nessa manhã que hoje, posso dizer agora, essa tarde de hoje, 12h10 já, senhor presidente, a respeito desse projeto, dessa ação que aqui se encontra nessa Casa Legislativa. Tendo em vista que é de conhecimento de muitos, ou de todos aqui que está presente, que o prefeito Jeová Moreira da Costa convidou-se o PT para compor o Poder Executivo. Mas foi um pouco diferente, até mesmo do que aconteceu com Vossa Excelência, quando nos convidou para participar do governo. O senhor teve a honra e o respeito de convidar o executivo do PT para compor com Vossa Excelência no momento da sua interinidade na prefeitura. E o convite foi feito num dia e no outro dia foi nomeado. Tendo em vista que não foi o mesmo que aconteceu com o nosso executivo. Já tem uns 15 dias e essa nomeação parecia ser rápida e vai se arrastando. Mas eu quero aqui manifestar a respeito, caras colegas vereadores, que eu sou uma pessoa humilde, de família considerada pobre, que cheguei nessa cidade há 22 anos, que me acolheu muito bem. Quero aqui dizer aos que me colocaram nessa cadeira, que a honestidade, a sinceridade está acima de tudo. Sou um cara simples, humilde, mas tenho caráter. Nesse momento agora, estão passando que me sinto no dever de dizer essas palavras. Jamais eu vou compactuar com coisas que às vezes tenho o conhecimento do jurídico, coisas que entendemos que tem procedimento. Quero aqui deixar bem claro aos senhores, aos ouvintes, que eu não poderia me negar de falar que quem deve não teme. Então, sou favorável que abra essa comissão processante. Tenho certeza que o prefeito está ciente de que não deve, mas se dever, tem que pagar. Então, está aqui, eu sou o primeiro a declarar que, por mim, o voto é sim. Obrigado a todos. Palavra pela ordem ao vereador Pastor Moacir. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e os demais colegas e a todos os presentes. Conforme eu até havia justificado aqui a minha ausência, né, ontem, que eu estaria no seminário lá em Manaus, no norte do Brasil, cheguei até agora pela manhã. Poderia até não ter vindo e ter justificado a minha ausência, mas fiz questão de vir, fiz questão de estar aqui para esse momento que todos nós consideramos muito importante para a história de nossa cidade. Existe uma certa complexidade entre o que é legal e o que é imoral. Tanto que durante
as eleições passadas, isso foi comprovado, houve muito mais irregularidades por parte de outro candidato que perdeu as eleições do que do próprio prefeito eleito. Mas logo em seguida começou aquela chuva de denúncias exatamente contra o prefeito. E essas denúncias continuam até hoje, denúncias essas que estão aí ainda tramitando na justiça do nosso país. Algumas questões que foram apresentadas, inclusive repetidas pelo vereador Romário aqui hoje, me chamaram a atenção. Ele falou, inclusive, a respeito do não repasse às entidades, que foi apresentado aqui na denúncia também. Na realidade, houve um atraso, mas foi repassado. Nós sabemos disso. A administração anterior, durante 8 anos, destinou à União Estudantil, durante 8 anos, R$200 mil. O atual prefeito, em 5 anos, já repassou R$600 mil. A mesma administração anterior repassou à Santa Casa, no período também de 8 anos, R$1.800.000. A atual administração repassou já quase 20 milhões em 5 anos. A gente fica assim, às vezes, até sem compreender, né, até que ponto nós estamos presenciando, vivenciando questões realmente assim, legais, justas, dentro do que nós estamos vendo aí. Concernente a questão do atendimento aos vereadores, posso dizer que eu tenho sido, se não em todas as secretarias, mas eu particularmente tenho sido bem atendido, sim. Então, quando a gente ouviu aí que a comunidade, o povo araxaense, quer que esta comissão seja instalada, eu discordo. Por quê? Porque o prefeito que está aí em exercício governou 4 anos e teve então seu julgamento, julgamento legítimo, julgamento do povo, julgamento das urnas. E foi exatamente esse povo que então deu a ele mais 4 anos. Agora, a questão aí das acusações estão lá no Tribunal Federal para serem julgadas, estão sendo analisadas. Então, cabe ao Supremo Tribunal decidir, e não a nós. Então, eu quero sim justificar que eu estou bem consciente, até porque também há um texto bíblico que afirma o seguinte, lá no livro de Romanos, que toda autoridade deve ser respeitada. Cair na inércia de certa forma, votar algo, tendo muito mais uma conotação política do que verídica, do que legal, seria para mim vergonhoso. Então, senhor presidente, estou apenas justificando o porquê do meu voto
concernente a esse pedido de instalação dessa comissão. Então, vamos deixar que, consequentemente, a vontade do povo prevaleça, a vontade do povo hoje já foi expressa, já foi comprovada através das urnas. Muito obrigado. Palavra pela ordem, vereador Marcílio. Antes de tudo, gostaria de lembrar a todos, mas sei que todo mundo aqui tem boa memória, inclusive os ouvintes de casa. Meu candidato a prefeito foi Toninho Barbosão. Mas, porém, escolhi trabalhar por Araxá. E nós estamos vivendo um momento extremamente conturbado do ponto de vista político eleitoral. Os que foram derrotados, alguns não aceitam derrota de forma alguma, como deputado federal, deputado estadual e outros das cidades vizinhas. Mas eu não posso comungar com isso. Nós precisamos dar resultado dos nossos mandatos, nós 15 vereadores e o prefeito eleito democraticamente. O que embasa o pedido de abertura do vereador Romário é que o prefeito não responde nossos requerimentos. Que temos que mostrar que o poder é independente. Mas tem vereador aqui que está achando que é prefeito, quer executar. Tem vereador que acha que é prefeito. Eu vou mostrar para vocês por que comigo é de forma diferente. Eu não estou entendendo. Quase todos os meus requerimentos foram respondidos. E, na sua grande maioria, atendidos. Só que tem vereador que prefere pedir para tapar buraco. Em vez de passar a mão no telefone e ligar para o responsável de serviço, ele manda um ofício para o prefeito pedindo para tapar buraco. O prefeito vai perder seu tempo para responder isso. Não liga para o imediato. Que, inclusive, nós temos um telefone corporativo aqui que é pago com dinheiro do povo. Passa a mão e liga para o imediato. Então, para que vocês tenham uma ideia. Exemplo, a reforma do Centro Esportivo Álvaro Maneira, que eu fiz o requerimento. A área mais nobre de Araxá, que está lá abandonada há mais de 20 anos, e muitos passaram por lá, sentado lá dentro, não fez nada. Eu fiz o requerimento, o prefeito entendeu, eu fui parceiro, busquei verba, estamos lá reformando, está ali o Quintino, que é testemunho do que eu estou dizendo. Foi mais de 20 anos. Muitos por lá passaram. Solicitei ao prefeito a possibilidade da construção, que isso eu apresentei em campanha, do centro de quimioterapia, em Araxá. Busquei em Brasília, junto ao Ministério, junto aos deputados federais, o credenciamento da Santa Casa no Pronor. E o prédio está quase pronto, onde nós vamos tratar os nossos doentes de câncer, aqui de Araxá. Porque ninguém aguenta mais ver nossos pacientes sair para Ribeirão, para Uberaba, morrer na estrada, ser assaltados. Estamos fazendo, e tem mais de 6 milhões de recursos já captados para que se inicie o tratamento após a obra concluída. Eu não posso esquecer também outro requerimento, a solicitação que eu fiz ao prefeito. Prefeito, eu vou colocar na PPA 900 mil reais para a gente ajudar a Casa do Caminho. Está lá atendido, inclusive na interinidade, foi o Miguel que repassou. Então, nós temos feito sim, temos feito para a saúde sim. Muitos gostam de ficar na internet, é a pior Câmara que eu já vi de todos os tempos. Me dá os resultados das outras. O vereador Romário citou, e eu agradeço, uma certa liderança minha como servidor público. Tenho sim, tenho muito orgulho. Porque num tempo não muito distante, no ano de 2000 alguma coisa, foi retirado nessa casa o direito dos servidores às férias prêmios. Precisou que esse vereador chegasse nessa casa, junto ao prefeito doutor Jeová, para que a gente devolvesse esse direito aos servidores públicos municipais. E faço um desafio ao vereador Romário, que procure, que vá nos servidores públicos, não é só a turma que ele conhece a rodinha dele, não, e faça uma pesquisa. Qual foi o prefeito que mais fez para os servidores públicos de Araxá? Quem que deu o 14º? Quem dobrou o cartão alimentação?
quem paga o piso nacional da carreira do magistério. Já tinha 5 anos, e tinha vereador aqui, entendeu? E não conseguiu, nós trabalhamos e pagamos, o governo do estado não paga, o município paga através de uma ação nossa, dessa casa e do prefeito municipal. Isso é investimento na educação. Quanto os tapa-buraco, eu peço recapeamento. Nós recapeamos a rua Rio Grande do Sul, que é o caminho que leva à casa do caminho, que leva ao conhecimento, que é a faculdade, que é a Escola Armando Santos. Pediu recapeamento também da rua Pernambuco, e foi feito. A questão é prioridade. Isso é que nós precisamos entender. O que é prioritário para a cidade? Nós vamos construir a UTI neonatal, fazer a quimioterapia. Não tem dinheiro para tudo. Todo mundo sabe disso, que não tem. Entendo, vereador Romário, que você é um menino extremamente íntegro, simples, humilde, porém não bobo, é inteligente. E não pode ser usado como massa de manobra do grupo que perdeu a eleição. Eleição é de 4 em 4 anos, tem que ganhar lá nas urnas. O Jeová não é, por acaso, prefeito 3 vezes, eleito por eleição direta. Agora vem um simples papel nessa casa, eu vou caçar o prefeito que não responde requerimento. Pelo amor de Deus, essa falta de respeito com a cidade de Araxá. Vamos produzir, vamos fazer. Está aqui, em 5 minutos apresentei nossos resultados. Resultado do meu trabalho, resultado do trabalho do executivo. Faça isso. Alguns escolheram ser pedra. Eu escolhi ser ponte. Pela ordem, vereador Garrado. Senhor presidente, só para lembrar que eu acho que dentre esses companheiros que aqui estão, né, o único que participou de uma CPI aqui no momento fui eu. No mandato passado nós participamos dessa CPI. Ela foi criada assim, com estalar de dedos, e passou por essa casa. E, mediante tudo isso, eu fui escolhido para participar dessa CPI juntamente com 2 opositores. Aí eles perguntaram para mim, vamos fazer a votação de quem será o presidente. Eu comecei foi a rir, né? Porque os 2 eram opositores. Então, quer dizer, a presidência, né, e o outro cargo também seria deles. E participamos disso envolvendo pessoas de bens, né, como diretoria da empresa CBMM, da diretoria da Arquetipo, pessoas de bens. E nós, com isso, senhor presidente, nós gastamos R$50 mil do dinheiro público para pagar 2 advogados que compareceram aqui apenas uns 20 minutos. Então, eu fico abismado de ver com relação a essa denúncia. Eu admiro muito o vereador Romário, é uma pessoa simples, de coração, que gosta muito de criança. E quando as pessoas gostam de criança, como eu também gosto muito de criança, são pessoas puras. Mas, infelizmente, Romário, você está sendo influenciado por pessoas que são cobras na política, né? Pessoas que veem o lado político, o lado da podridão, né? De derrubar pessoas, de não deixar Araxá ir à frente. Isso não é política sadia. A política sadia, independente de qual posição, situação que você esteja, você lute por Araxá, lute por os ideais, né, da cidade, e não tentar travar e parar a nossa cidade. Você não tem coração para isso. Eu sei que você não tem. Mas são pessoas que estão mexendo com a sua cabeça, pessoas que não têm coração, pessoas de má índole, né? Então fica mexendo com a sua cabeça. Eu entendo muito a sua posição. Você está sendo manipulado, mas muito bem manipulado. Infelizmente, Romário, eu não posso compartilhar com esse seu pedido. Questões de responder, veja bem, nós somos 15 vereadores. Se cada um apresentar 3 ou 4 requerimentos por reunião, nós teríamos que ter uma pessoa o dia todo, disponível o tempo todo para responder requerimentos. Então, a execução, é como o vereador Marcílio disse, é fácil, corra atrás das pessoas. Eu nem faço requerimento, eu faço requerimento pessoalmente, conversando com as pessoas, com amizade com as pessoas,
e quase sempre sou atendido, mas eu vou atrás. Agora, pessoas que sobem na tribuna, bate no secretário, briga, fala que ele é isso, que ele é aquilo, e depois manda um requerimento e quer resposta? Espera um pouquinho. Nós temos que ser mais humildes também, né? Nós temos que ter... Qualquer pessoa não gosta que fala mal da gente, eu não gosto que fala mal de mim, você também não gosta. Nenhum de nós, vereadores, aceita dessa forma, entendeu? Então, eu acho que união, né? A união seria o ideal para todos nós. E voltando à CPI, eu fiquei envergonhado de tudo que apresentaram, as provas estavam ali. E nós perdemos um tempo muito grande, perdemos dinheiro e não deu em nada. Simplesmente para paralisar né? Para paralisar as obras que estavam acontecendo, para paralisar o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Então, infelizmente, Romário, eu não posso compactuar com esse seu pedido. Muito obrigado, senhor presidente. Pronto. Senhor presidente, eu não tinha intenção de manifestar, mas eu acho que pessoas que não estão presentes aqui na hora da discussão, como presentes que não estão no recinto, sendo atacadas. Vereador Romário, você não pode discutir, você não pode defender o movimento. Não quero te dar parabéns. Hora nenhuma você foi manipulado. Hora nenhuma uma pessoa influenciou sobre você. Você partiu dessa vontade própria, quando uma colega sua, que faz parte do governo, foi atacada e prejudicada nas suas ações. A partir daí, que houve interesse seu, e eu sou prova disso, porque você conversou comigo antes. Hora nenhuma teve manipulação. Foi uma coisa sua, e você está de parabéns. Você fez aquilo que a sociedade quer, que seja investigado. Jamais está sendo montada uma comissão processante para que o prefeito perca o seu mandato, mas que sim, ele tem o direito de defender sobre aquilo que você acusou. Você não está pedindo que ele seja cassado, mas sim que ele responda sobre aquilo que você mostrou que ele foi feito de maneira errada. Então, eu te parabenizo, você não pode defender, mas eu te defendo, com toda a consciência que eu tenho que você fez da sua própria vontade. Você está de parabéns com isso. Quando se fala que no governo passado... se gastou 200 mil com os estudantes, e agora se gastou 600, no governo passado existia 98 milhões no último ano de orçamento. Nesse, existe 252. Então, deve-se guardar as proporções. Proporções essas que estão escritas. No último governo do Antônio Leonardo, 98 milhões. Nesse, 252 milhões. E se justifica também na quantidade de estudantes que tinha na época e na quantidade de estudantes que tem no dia de hoje. Então, está explicado, o repasse da Santa Casa é a mesma coisa. Quer dizer que não tenho vergonha de ter participado da CPI passada. Ocorreu um erro da formação da comissão. Mas esse erro não transmite que as causas apresentadas, os motivos de cassação não existiam. Tanto é que se virou um processo que foi encaminhado ao Ministério Público e virou um processo que está para ser respondido. Então, com relação a CPI não tem vergonha de ter participado. Aliás, o vereador César Romero foi convocado, era titular, participou só de uma sessão, e eu participei de todas as outras, e tenho condições de falar que não foi em vão os trabalhos, apenas um erro cometido, mas o processo continua, e vamos ver no final do processo o que vai acontecer. Então, acho que pessoas que não estão presentes sendo atacadas, eu acho que o motivo não é esse, a gente deve ver o que acontece agora, as causas da comissão que ora propõe o vereador, não é só o respondimento dos vereadores, das indicações, requerimentos, mas sim outras causas também, todas elas mostradas aqui pelo doutor Eduardo, que foi responsável pelos trabalhos, e todas elas mostradas as provas, e por outro lado mostradas no regimento interno e também na lei orgânica, o motivo da comissão processante ser instalada. Então, acho que pessoas que não estão presentes não podem ser atacadas porque não têm o direito de defesa. Isso é o direito de todos. Obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os públicos presentes, os vereadores, e queria pedir aos nossos novos colegas vereadores, em todo sentido, vamos começar com todos que estão usando a palavra em defesa, não sei de quê,
Nós estamos aqui discutindo simplesmente a comissão processante que vai ser instaurada há algum segundo. Então, para que nós estamos se falando no passado, falando no presente? Parece que aqui virou um palanque político, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência tomasse alguma postura qual possa ser presidido por Vossa Excelência. Aqui está em discussão um projeto, agora já se falando de vidas de pessoas, no passado de pessoas. Espera aí. Pessoa que não possa se responder por si? Então, eu estou achando que eu estou envergonhado, sim. Minha vergonha, vereador Juninho. Se nós estamos passando por isso, o plenário também. Vereadora Varela Sena, eu já passei por esse trabalho que você está passando. Eu te sinto. Quem tem vergonha é vergonhoso, tá? Essas manobras que estão fazendo nesse momento, no momento de defesa. Assim está fazendo manobra. Tá? Assim estão fazendo manobra. Então, eu gostaria que fosse nos respeitado. Que nós estamos aqui, põe para votação. Agora, eles vão falar, então tudo bem. Só se quer falar, vamos falar. Vereador Romário, eu estive no blog essa semana passada, e Vossa Excelência pode clicar lá e ouvir o que este vereador falou. E todos os araxaenses podem ouvir. Qual que era a minha posição, o que eu achava, porque este vereador do PR, por qual o PR me deu a liderança por mim mesmo, porque o vereador César Romero Garrado está ali, ele já deu o pronunciamento do seu voto, eu respeito ele, é o voto dele, mas o partido PR não gostaria nem de estar aqui presente para essa votação, ele não queria fazer parte, eu fui convocado, fiz várias reuniões com o PR. Ele falou, vereador Alexandre, Vossa Excelência tem o poder de entregar a carta para o jurídico da casa, protocolando que o PR não vai fazer parte dessa comissão. Porque o PR já tem uma ação, igual foi falado para o pastor Marcílio, já está lá, deixa a justiça decidir. Então, o PR não queria fazer. Então, se tem vereador falando que está fazendo manobra política em cima de você, eu não aceito. Porque Vossa Excelência tem a prova, está no blog. Não aceito. Não conversei com Vossa Excelência a momento algum. A momento algum. Eu falei que Vossa Excelência estava certo ou errado. Eu falei que o momento não era este. O momento não é este. Está gravado. Se alguém está achando que eu estou conversando fiado, eu falei para o nosso amigo do blog lá. Está gravado. Então está lá. O momento não era esse. Vossa Excelência já está sabendo por quê. Então, nós temos que respeitar nós mesmos para ser respeitado. Aqui está faltando o decoro parlamentar de todos os vereadores que antecederam as palavras que ia ter esse vereador. Então, eu gostaria muito que todos os vereadores tivessem um respeito, igual o vereador Marcelo falou, vereador, que Vossa Excelência conseguiu voltar as férias prêmio para o servidor público. Você apresentou no projeto, mas ele teve que passar pelo colegiado. Ou Vossa Excelência conseguiu sozinho? Por todos os vereadores. Então, quando eu faço algum requerimento ali, eu falo em nome de todos os vereadores, porque aqui é um colegiado, nós somos 15 vereadores, não existe só um vereador. Aqui é 15. Então, Vossa Excelência, com todo o respeito, tá? Com todo o respeito, foi por todos os vereadores. Então, aqui a gente não podemos desmerecer os nossos colegas vereadores, que amanhã você vai estar batendo nas costas de um de novo e pedindo voto para ele. Então, aí, eu quero nesta casa, senhor presidente, é o respeito, que eu prezo todo dia. Vamos nos respeitar para nós sermos respeitados. Então, tem vereador falando coisas que não desmerecendo do projeto, da matéria que está em votação, senhor presidente. Aqui foi um palanque político aí. Então, nós não podemos aceitar. Então, peço Vossa Excelência, como presidente desta casa, que tome essas providências. Aqui, projeto de discussão é um. Balela política é outro. Vamos respeitar. E muito obrigado. Palavra pela ordem ao vereador Fabiano Santos Cunha. Senhor presidente, eu gostaria, até de forma rápida, também não tinha
o interesse de me manifestar, cumprimentar inicialmente o vereador mais jovem da história da política araxaense, vereador Romário Gerson Galdino, a quem eu tenho um grande orgulho de tê-lo como companheiro neste plenário. Vereador que chegou aqui com o consentimento da sociedade de que teria sido eleito por voto de protesto e que de forma muito rápida, muito mais célere do que se podia imaginar aqueles que tinham esta leitura, demonstrou com muita propriedade ser um vereador inteligente, responsável e que jamais foge da raia quando convocado a assumir o bom combate, assumir aquilo que acredita. Portanto, vereador Romário, tenha neste companheiro um legítimo defensor daquilo que você acredita que é correto, porque nós também acreditamos. Vossa Excelência não está no plenário neste momento, mas as suas convicções estão aqui representadas por aqueles que também agem de maneira coerente e responsável. Quero, de forma rápida, dizer, Valéria, vereadora Valéria, que é um grande orgulho vê-la nesta cadeira. É questão de tempo, Vossa Excelência estará aqui de maneira definitiva, e eu não tenho a menor dúvida disso, dada a sua pessoa, a sua inteligência, a sua capacidade, e, sobretudo, a sua especialíssima votação obtida numa primeira candidatura. Sei bem o que representa isso, porque eu já fui candidato 3 vezes. Parabéns pela sua trajetória política tão rápida. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro lembrar que, independente de instalação ou não de comissão processante, existe uma situação no Superior Tribunal Federal do país, esse sim, responsável por julgar as ações do prefeito de Araxá. A Justiça Local já deu seu parecer, a Justiça Estadual também já deu seu parecer, diga-se de passagem, de forma unânime. E não quero crer que tenha sido em vão, que tenha sido por acaso, ou que tenha sido conspiração. Acredito que não. Acredito sempre no poder da justiça. Quero dizer, senhor presidente, que talvez entre as mais gratas surpresas que tive ao chegar nesta egrégia Casa de Leis, foi me deparar com uma assessoria jurídica conhecedora daquilo que os vereadores precisam. E falo porque trabalho, levanto cedo e durmo de madrugada, todos os dias. E é comum estar em casa trabalhando, trocando e-mail, como eu estava ontem às 11, meia-noite. Faço isso constantemente. E quero dizer que, inclusive, com a assessoria jurídica desta casa, que está sempre aberto a nos atender, a nos informar, independente do horário de serviço, a quem eu agradeço, a todos os componentes da assessoria jurídica da casa. Quero crer, portanto, ou melhor, tenho a convicção, portanto, que não existe parecer jurídico fictício, não existe parecer jurídico para julgar para a galera, existe uma decisão correta de que aquilo que se tramitou e que exige uma posição jurídica, que se tenha um posicionamento devido. E, portanto, o meu voto será espelhado na seriedade dessa justiça, da assessoria jurídica, que eu particularmente respeito muito. Quero dizer que este embate político que foi colocado aqui não me pertence nesse momento. Isso tem sido constantemente discutido neste plenário, nas sessões plenárias, extraordinárias, entre outros eventos, que é função do parlamento.
Mas não me furto, senhor presidente, algumas passagens que tenho na minha memória, de lembrar. Tivemos recentemente uma reunião na sala da presidência, com a presença de todos os vereadores, ou da maioria dos vereadores, todos foram convocados, com um grande dirigente de uma empresa mineradora local, onde todos tiveram oportunidade de fazer as suas perguntas, os seus questionamentos. E a pergunta que eu fiz, vereadora Valéria, foi: quais são as prioridades apontadas pelo poder público para com esta mineradora? O que foi pleiteado de recurso para que esta mineradora pudesse aportar no município? E a resposta para mim foi: zero. Não foi pleiteado nada. Isso aqui não é brincadeira, não. A cidade tem um orçamento abastado, sim, mas é preciso ter um propósito administrativo que seja respeitoso, e nós estávamos falando de moral e ética aqui nessa tribuna. Tem que ter ética e moral também a partir do momento que você tem empresas aptas a ajudarem, mas é preciso projetos responsáveis, coerentes, que sejam de conhecimento público. Quando se falava aqui em PPP, e eu manifestei o meu voto contrário em parceria público-privada, é porque eu queria saber quais seriam essas parcerias. Onde estariam essas parcerias público-privadas? Dinheiro público vai segregar qual dinheiro privado? O que foi caminhado de lá para cá? Nada. Absolutamente nada. Tomara que eu esteja errado e que venham projetos duradouros de parceria público-privado. E não me venha me dar exemplo que o Buracanã é um exemplo de parceria público-privado, que foi uma ação desta Casa Legislativa, de um equipamento público que estava às traças, por falta de gestão e eficiência, e foi repassado para uma fundação, e que hoje começa a dar os seus resultados. Isso não é parceria público-privado, isso foi apenas uma cessão de uso. Não é exemplo, como já me deram aqui um exemplo de parceria nesse sentido. Então, senhor presidente, meu voto é absolutamente coerente com o trabalho desta assessoria jurídica e por tudo aquilo que nós entendemos, principalmente, que chegamos aqui com independência de mandato. E eu falei isso para o senhor prefeito no dia 1º de janeiro de 2013. Conte comigo, enquanto vereador que chegou na Câmara de Araxá de forma independente. Não façam a pré-leitura de uma pessoa que tem responsabilidade no que faz e que chegou nesta casa de forma independente. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Sargento Hamilton. Senhor presidente, não poderia deixar de manifestar, e já começando aqui, informando aos demais vereadores, que meu voto é um voto consciente, jamais irei me abster da minha votação. É um momento democrático, onde todos estão, assim, falando algumas línguas diferentes, mas o importante, e eu tenho que estar solidário ao meu companheiro, o Romário. Porque somos do partido PT do B. Romário, Valéria, vereador Eustáquio e Sargento Hamilton. E nós temos que mostrar união. Nós, PT do B, nós não somos divididos. E se nesse momento o prefeito está sendo acusado, com certeza ele terá todo o seu direito de defesa, ampla defesa do contraditório. Como fez até agora em Araxá, fez em Belo Horizonte, está fazendo em Brasília. Eu acho, senhor presidente, porque neste momento eu estou aqui e fui colocado pelo povo. Eu não fui colocado nessa Câmara por nenhum vereador. Eu sempre falo, aqui na Câmara não tenho voto, apenas do meu gabinete. Cada vereador sabe disso. Eu acho interessante, porque existem alguns vereadores, já tem um tempo de casa, porque a gente está chegando agora, mas não somos bobo não, sabemos um pouquinho também de política. O jogo é julgado, o resto é chorado. A gente sabe que às vezes, olha só, são 10 para 1, várias coisas foram faladas, tentando desviar o foco daquilo que o meu amigo vereador Romário colocou para ser debatido. Romário, queria dizer para você, e de coração, sozinho realmente você não daria conta de fazer o que você fez. Então, nesse momento, Romário, eu gostaria de parabenizar toda a sua equipe de trabalho, toda a sua assessoria,
que teve a competência de fazer o que saiu de dentro de sua cabeça. E dizer para você, estamos juntos. Agora, o destino, isso será do povo. E dizer mais uma vez, esta Câmara dos Vereadores, aqui cada vereador tem a responsabilidade com o povo de Araxá. Aqui não existe barganha. Se hoje nós fazemos parte de alguma entidade, porque alguém quis me colocar ali, mas deixar bem claro para vocês, sempre serei imparcial, transparente naquilo que estarei fazendo. E vereador nenhum vai colocar na minha cabeça, na minha boca o meu voto, porque meu voto é independente. E olha só, o que eu precisei até hoje, declaro para vocês, sim, o prefeito tem nos ajudado muito, mas como ele vai se defender, se tiver certo, tudo bem, vai sair bem. Mas deixar claro mais uma vez, não venha querer colocar cabresto no meu pescoço. O meu voto é independente e o meu voto é consciente. É só isso, senhor presidente. Nesse momento, então, eu coloco para apreciação do plenário o projeto de resolução 010/2014. Esse projeto será votado de forma nominal. A gente vai consultar vereador por vereador, tá? E eu gostaria de começar já pela mesa diretora. Gostaria de saber o voto do vereador Sargento Hamilton ao projeto 10/2014. Se você é a favor ou contra a aprovação de instauração da comissão processante. A favor, senhor presidente. Vereador Eustáquio Pereira. Sim, senhor presidente. Vereador Miguel Júnior, sim. Vereador Marcílio. Não. Vereador Moacir. Vereador Juninho. A favor, senhor presidente. Vereador Fabiano Santos Cunha. A favor, senhor presidente. Vereador Farley. A favor, senhor presidente. Vereadora Valéria. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, público presente. Bom dia, ouvintes da Rádio Imbiara. Eu gostaria de ser breve, né, falar apenas algumas palavras antes de pronunciar o meu voto. Em primeiro lugar, né, sobre o que o Cachoeira falou, eu nutro um respeito muito grande pelo Dr. Jeová, que é meu vizinho há 30 anos e foi a pessoa que recebeu a minha primeira filha. E o meu voto hoje, eu tenho certeza que ele não vai modificar esse relacionamento que a gente tem, de amizade, de cidadão, de vizinho, construído muito acima de ideologias políticas e posicionamentos, que um dia a gente está de um lado e de outro dia a gente está de outro. E outra coisa também com relação ao meu colega companheiro Romário, que eu quero até dividir com vocês, que na minha primeira reunião política, com toda a minha inexperiência e a dele também, eu fiz uma reunião lá no bairro Santo Antônio, e me apareceu o Romário na minha reunião. E eu falei, e durante a reunião uma pessoa me pediu espaço para que o Romário se pronunciasse. E eu achei que era conveniente, eu não vi problema nenhum nessa situação em que o Romário se manifestasse. E abri espaço para que ele falasse, e ele quase tomou conta da minha reunião. E ele só parou a hora que eu falei, Romário, dá licença, porque desse jeito você vai roubar os meus votos. E foi o que aconteceu. 16 votos nos separaram, né? Por 16 votos eu não estou assentada aqui hoje. Mas eu me orgulho muito dessa cadeira que você ocupa. Sei do seu esforço, né? Você é um menino, você podia ser meu filho, né? Mas eu sei do seu esforço em desempenhar, né, esse compromisso, em primeiro lugar, com a sociedade, porque é por ela que nós trabalhamos, é por ela que nós estamos aqui. Então, eu te parabenizo pela iniciativa, né, e como o vereador Sargento Hamilton, né, colocou aqui, nós somos independentes, né, apesar de ser um grupo unido, nós temos aqui hoje 4 representantes do nosso partido, mas o nosso voto é consciente
e é independente, né? Então, eu queria te parabenizar pela iniciativa, parabenizar que você buscou, né, as pessoas entendidas para te auxiliar nesse processo, como eu faria se estivesse no seu lugar, porque eu sou uma pessoa inexperiente, né, e muito hoje estreando de uma forma, né, não muito agradável hoje aqui, ocupando esse espaço, mas fazendo com muita consciência também e da responsabilidade que eu estou aqui, né? Eu acho que eu vou votar em primeiro lugar com a minha consciência, com os eleitores que me deram essa oportunidade de estar aqui hoje, com o meu partido e com o juramento que eu fiz no dia que eu fui diplomada e que eu fiz hoje aqui nessa tribuna. Então, o meu voto é sim, pelo bem da nossa comunidade, que tudo seja esclarecido da melhor forma possível. Muito obrigada. Vereador Alexandre. Mais uma vez, vereador Romário, parabéns. O mais jovem, talvez foi o mais corajoso. Igual eu falei, a minha votação, no passado, eu passei por que a Valéria está passando. Mas hoje, meu voto é sim, é pelos meus companheiros, estamos aí, sim, viu, senhor presidente? Voto com a presidência também. Vereador Garrado. Não, senhor presidente. Vereadora Neia, da Uninorte. Não. Vereador Carlos Alberto Cachoeira. Não. Peço a contagem de votos, por gentileza. Foram 8 votos a favor e 5 votos contrários. Precisariam de 10 votos para a abertura da comissão processante. Já que não conseguiram os 10 votos, já que não foram conseguidos os 10 votos, a comissão vai para o arquivo. O projeto, então, foi reprovado por 8 votos a 5. E não havendo mais para a presente reunião, antes eu quero fazer um convite. Nós teremos uma reunião com o senhor juiz de direito, doutor Renato Zupo, na sala da presidência, sexta-feira, 1º de agosto, às 8 horas, para tratar do assunto guarda municipal. Tem um projeto tramitando aqui na Câmara Municipal, o secretário Mauro vai estar participando também dessa reunião com o doutor Renato Zupo. E não havendo mais para a presente reunião, com a graça de Deus, está encerrada a sessão.